Fala galera, Leanderson Lima na área, vamos falar de Manaus FC, que passou por um jogo bem complicado nesse final de semana, um jogo que teve que ser dividido em 2 dias. O primeiro tempo foi disputado no sábado, terminou com a vitória parcial aí de 1-0 do Manaus, só que acabou indo embora a luz e o time do Gavião do Norte teve que voltar para casa e viajar de novo para Manacapuru no dia seguinte para fazer o segundo tempo da partida, segundo tempo esse, que dessa vez terminou em um empate em 3-3. Vamos ouvir o que disse o técnico Renatinho Potiguar sobre essa partida muito louca. Olha, foi um jogo atípico, né? Acho que a gente foi um dos piores tempos de jogos desde a minha chegada. A gente não fez um jogo concentrado, né? Muito pelas circunstâncias do jogo, né? Nosso time estava muito desatento no jogo. Acabamos sofrendo muito, principalmente na bola longa. Mas é importante o ponto, o jogo fora de casa, diante das circunstâncias que aconteceram na partida, ter que viajar 2 vezes para vir jogar. Mesmo assim, o ponto foi importante, poderíamos ter vencido, né? No último lance aconteceu o pênalti, mas faz parte. Agora é trabalhar para o próximo jogo. O adversário para fazer um bom jogo fora de casa. São 2 jogos difíceis, né? Trouxemos um ponto hoje, já fora de casa. Vamos buscar pontuar lá também. Pessoal, e aqui eu quero falar sobre a pontuação do Gavião do Norte. O técnico Renatinho falou aqui uma coisa importante. Dentro do estilo que é essa competição, jogar em casa e vencer e jogar fora de casa e trazer uns pontinhos, nem que seja do empate, sempre é muito importante. Por exemplo, no primeiro jogo, o Manaus enfrentou o Trem fora de casa e ele trouxe um pontinho aí do 0-0 do jogo que foi lá. Depois ele jogou em casa contra o Humaitá, conseguiu vencer por 1-0. E agora, jogando novamente fora de casa, traz um pontinho ali do jogo contra o Princesa. O próximo jogo vai ser fora de casa também contra o time do Porto Velho. Agora, tem um número mágico, gente, que eu acho que eu tenho que trazer aqui para vocês, que é dos 2 times, né, um número em comum das 2 equipes amazonenses que conseguiram subir de divisão na Série D. Em 2019, o Manaus, quando conseguiu subir, ele fez nos 3 primeiros jogos 9 pontos. O Amazonas, quando conseguiu em 2022, ele também fez 9 pontos nos 3 primeiros jogos. Mas aí alguma pessoa vai dizer assim, Leanderson, em 2018 o Manaus também conseguiu fazer 3 pontos, aliás, 9 pontos em 3 jogos, mas não subiu. É verdade, ele não subiu naquele ano, inclusive o Manaus foi o primeiro time a ter uma sequência de 3 vitórias consecutivas jogando uma Série D. Até então, esse torneio que começou a ser disputado em 2009, nenhum time amazonense tinha conseguido essa numeração. Ele consegue essa numeração em 18, 9 pontos em 3 jogos, repete em 2019, também essa sequência de 3 vitórias nos 3 primeiros jogos, e o Amazonas, ele consegue também 3 vitórias consecutivas em 2022, só que no caso do Amazonas ele ainda venceu o 4º jogo de forma consecutiva. Ele só vai conhecer o seu primeiro empate na 5ª rodada, quando ele faz aquele 2-2 com o São Raimundo. E no caso do Manaus, em 2019, ele faz 9 pontos em 3 jogos, e só na 4ª partida é que ele vai fazer um empate contra o Real Desportivo. E o que eu quero dizer para vocês, gente? Esse número 9, ele está em comum, sabe, nos 2 acessos. Aí, certamente a galera vai dizer, cara, mas cada campeonato é uma história diferente, não é ruim o resultado que o Manaus está fazendo, trazendo pontos fora de casa, mas por que talvez, gente, a gente tenha tido números parecidos nos 2 acessos? E isso, de repente, pode acender uma luz de alerta para o Manaus. É porque nos 2 acessos das 2 equipes amazonenses, do próprio Manaus e do Amazonas, o que acontece? Naquele ano, as equipes sobraram nessa fase de grupo. Ou seja, conseguiram fazer uma campanha muito bacana, muito positiva, e graças a isso, eles conseguiram subir de divisão. E por que é importante fazer uma pontuação tão boa logo nessa primeira fase? Porque se você terminar na frente, liderando, sobrando, com bastante gordura, você vai enfrentar aquelas equipes que não fizeram uma campanha tão boa
no início do processo de eliminatórias. Talvez aí esteja o segredo dos 2 acessos, entendeu? Porque você teve equipes que sobraram, no mata-mata foram pegando equipes assim, que tiveram muita dificuldade na primeira fase e deixaram para ter aquele jogo mais puxado somente no jogo do acesso, que ali, mano, é quando o filho chora e a mãe não vê. Então é importante a gente lembrar essas coisas. Até aqui, o Manaus está invicto na competição, não perdeu nenhum jogo, porém precisa pontuar mais se quiser pegar um adversário, digamos assim, mais light na segunda fase. Atento aos números aí, Gavião do Norte, e vamos que, como vocês sabem aqui, o futebol não para.